Como é que o Dragon ia salvar a Jeanne lá, mano? Com Gorosei, com o Almirante, mano. Com o Cavaleiro Sagrado. Bom, mas boas, beleza, continuando aqui pra mais um react, e hoje a gente vai estar trazendo aqui a história mais pesada de One Piece, a origem de Bonnie como revelada, capítulo 1098 do canal Mangaque, mano. Então vamos ver o que o Evandro tem pra falar pra nós, né, mano, esse capítulo foi muito triste, pesado, deixou a gente bem bad vibes, tudo que a gente consegue interpretar nas entrelinhas que o Oda deixa, porque como é um mangá shonen voltado pra um público mais adolescente, masculino, pô, tem umas coisas que não vai ficar escrachado que nem Berserk é, né? O One Piece fosse Berserk, tudo que tá ali que vocês pegaram, que eu sei que pegaram, ia tá escrachado, né? Ia tá bem explícito. Mas a gente entende o que aconteceu com a Jeanne, né? Com o Tenryubito e etc, essas coisas. Então antes de nós começar, vai deixando o seu like aí, se inscrevendo e ativando o sininho pra não perder nada, que me ajuda demais, beleza? Então sem muita enrolação, bora pro react. A história de Kuma é uma tragédia. Escravizado por conta da sua raça, teve seu pai assassinado na sua frente e presenciou os governantes do mundo caçarem dezenas de milhares apenas por esporte. E mesmo assim, tudo o que ele quer fazer é ajudar as pessoas. Ele se coloca em sofrimento repetidas vezes por todos os outros. E apesar de tudo o que ele faz, o seu legado é o de um tirano, de uma máquina sem sentimentos. Mas a verdade é muito mais do que isso. personagem Nós incrível. conhecemos elas, porque entre o cinza dessa história temos a origem de uma joia, Bonnie. E a pergunta que fica é: quem é seu verdadeiro pai? A resposta não é fácil e pode te chocar. Quer saber tudo sobre como nascem chocante. os tiranos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Vamos lá, Evandrão. Vai falar sobre o Dragon. Ah, porque o Dragon não fez nada. Eu acho que o povo tá meio precipitado quanto a isso. Tá meio emocionado, mano. O Evandrão vai falar Fala galera, bem. Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Mais ou menos, tá? Meio pra baixo assim. Ah, tô Vamos bem, mas esse começar animado capítulo esse vídeo aqui. ontem me Porque deixou mal. esse Anteontem. é um dos melhores capítulos de One Piece. Um dos mais cinzentos, trágicos. E acaba de alçar Kuma ao panteão de personagens mais queridos da trama. Ele realmente merece um final feliz. E tem muita Será que vai coisa ter? legal de construção do mundo de One Piece aqui. E por que os revolucionários se fazem tão importantes? Quem é o pai da Bonnie? Por que o Dragon não foi resgatar a Jeanne? Tudo isso respondido nesse vídeo de One Piece 1098. O capítulo foi totalmente terminado, tá ligado? Então vamos lá meus amigos, temos essa capa desse capítulo com uma mensagem do Oda sobre ele não ter finalizado os manuscritos. E isso é realmente algo raro, eu não me lembro de nada assim na série de One Piece. E eu torço para que Oda esteja bem. Possivelmente isso aqui vai ser corrigido para o lançamento oficial que sai nos domingos, ou então no lançamento do volume. Vale destacar também que a tinta e sombreamento geralmente é feita pelos assistentes do Oda. Portanto, pode não ser um problema do autor, mas como não temos certeza, ficamos torcendo pelo melhor. Outra coisa aqui, esse pedido de capa, Noda Skywalker, que é uma pessoa que envia solicitações frequentes de desenhos de capas. E o curioso dessa figura aqui, além de aparecer bastante nessas capas de One Piece com seus pedidos, é que ele tem sua própria página no Twitter, onde ele esconde o rosto em todas as fotos, adora viajar e tem um peixe como avatar, exatamente como Eiichiro Oda se desenha na série. Então sim meus amigos, Noda Skywalker é quase certamente ser o próprio Oda. E eu acho que eu nunca falei isto pra vocês. Inclusive, Será se que é o você próprio quiser Oda seguir mesmo, ele, é mano? só buscar o seu nome. Mas lembrando que ele usa um Não dá pra pseudônimo saber, né? aqui. Então não esperem interações reais dele se revelando como Eiichiro Oda ou qualquer coisa sobre a série. Mas fica Se aí a for, ele não vai se curiosidade revelar. que sim, o Oda tem uma conta oficial e essa é a única que existe. Outra coisa, esta pode ser a história de fundo mais sombria que Oda já escreveu e ainda nem acabou. De uma forma estranha, essa arte inacabada do capítulo aumentou muito o impacto que ela causou. Nossa história começa logo após a Jeanne ser sequestrada. O exército revolucionário tornou-se muito mais ativo nas revoluções e a linha temporal aqui ocorre simultaneamente com aquele incidente da queima do Terminal Cinza no reino de Goa. Kuma tornou-se muito mais intenso nas batalhas e até imprudente nos seus avanços. Uma das rebeliões carecia de ajuda e o Kuma terminou a batalha nessa ilha completamente sozinho. Essa intensidade surge com a revelação de que Jeanne foi sequestrada para se tornar a esposa de um Tenryubito em Mary Joyce. É relatado que toda a tropa do exército revolucionário da Jeanne foi aniquilada em um ataque surpresa do governo mundial. Jeanne não só foi obrigada a se casar com um nobre mundial, como também acabou tendo uma filha. A criança
é Bonnie. E uau, já começamos Primeira. intenso. Obviamente fica fácil interpretar que a Dini foi forçada a fazer coisas que não queria. Eu não posso nem dizer a palavra aqui por conta dessa censura estúpida do YouTube em relação a algumas palavras. Mas eu creio que vocês sacaram o que aconteceu. Já o fato dela ser sequestrada para virar esposa de um dos nobres mundiais, isso não é novidade. Aliás, atrocidades feitas pelos Tenryubitos não são. Quando São Charles estava lá em Shabod, ele acabou pegando uma enfermeira que passava pela ilha para tornar ela sua 13ª esposa e ainda atirou no noivo da coitada na sua frente. O que chama atenção aqui é um ataque direto aos revolucionários para capturar a Dini. Alguém estava de olho nela há muito tempo e pode ser alguém que esteve em God Valley. O que torna as coisas ainda mais nojentas porque a Dini tinha 13 anos na época de God Valley. E eu vi muita discussão também de por que o Dragon não salvou a Dini. Comparações que eu acho até absurdas com o Fisher Tiger. Vamos lá, galera. A dinâmica do Dragon e dos revolucionários ela é diferente dos piratas ou do Luffy, de qualquer outra figura. Eu gostaria de salientar que o Fisher Tiger foi escravizado e mantido em Mary Joyce. Então ele provavelmente adquiriu conhecimento sobre o seu sistema de segurança, seu layout, atividade de guarda, entre outras coisas. Embora Dragon e o primeiro exército revolucionário provavelmente não possuíssem tal informação, vimos nos tempos atuais o quão difícil foi o ataque a Mary Joyce para o resgate de Kuma. Isto só aconteceu depois que eles se estabeleceram com 8 nações aliadas ao seu lado, armas roubadas de Dressrosa, entre outras tantas conquistas. Mesmo assim, eles tiveram que entrar escondidos no evento anual da Reverie. Então um ataque a Mary Joyce na captura da Dini era sentença de morte para a causa deles. Não comparem Dragon com Luffy ou qualquer outro personagem. Dragon deve ser o que mais sofre por ficar de mãos atadas e ainda ver Kuma dando tudo de si. É como o Garp na execução do Ace. Então entendam uma coisa, esse flashback deve ser o mais sombrio de One Piece. Ele começa com caça humana, genocídio ativo de uma ilha e escravidão. Agora temos sequestros, atos forçados que vocês entendem o que eu quero dizer. E até um governo queimando pessoas em suas casas, como presenciamos no fim desse capítulo. Já tivemos muitos desses conceitos antes, mas o Oda ele está condensando isso ao invés de deixar espalhado pelos mais de 1000 capítulos da história. Ele está fazendo aqui um ótimo trabalho ao mostrar o quão necessário é o exército revolucionário. Indo um pouquinho além, a Dini, uma vez capturada, pode quem sabe ter decidido permanecer em Mary Joyce e de alguma forma fornecer informações aos revolucionários. Isso explicaria por que não há painéis deles tentando localizá-la ou libertá-la. E se você pensar dessa forma, a frase dita por Dini, finalmente consegui voltar, e o tom da conversa telefônica fazem um pouquinho mais de sentido. Também está relacionado aí, quem sabe, às suas habilidades de escuta telefônica que foram estabelecidas anteriormente. Eu sei que é um pouquinho difícil de engolir essa ideia, mas talvez serve para amenizar esse sentimento mútuo que todos têm de raiva por deixarem ela presa. Não, bom, acho que 2 anos se não passaram. salvou ela porque Você quis. não está em forma para a luta que está diante de nós. Isso é pessoal. Passaram com Dini presa e estamos há 12 anos atrás na linha temporal. A Dini ela acabou contraindo uma doença mortal chamada escama de Safira, que é uma doença muito rara, ainda mais rara do que a síndrome do chumbo branco que o Lau contraiu. Quando os pacientes entram em contato com a luz natural, seja a luz do sol ou luz da lua, a escama de Safira faz com que todo o seu corpo fique azul e a sua pele fique mais dura, como se estivesse realmente nascendo escamas. Bonnie é uma criança que nasceu de Dini e do Tenryubito que a sequestrou. E a Dini ficou irreconhecível devido a esta doença terrível. Então o nobre acabou soltando ela. E é quando ela voltou para o reino Sorbet e deixou Bonnie aos cuidados dos mais velhos da ilha. Pelo fato dela navegar em plena luz do sol para voltar para sua casa, a sua doença evoluiu a níveis mortais. E então Dini liga para o exército revolucionário de dentro da capela onde ela morava com Kuma. Não foi uma ligação de alegria, foi uma chamada de despedida. E durante a conversa, eles identificaram a localização da Dini. E então o Kuma se teletransportou para o reino de Sorbet. Dini então diz uma última coisa para Kuma, mas
ele não conseguiu escutar. Tudo porque ele estava se movendo em direção para onde Jin estava. Ecoando pelos ventos, as palavras inaudíveis para Kuma foram presenciadas apenas por nós, espectadores da tristeza. Jin disse: "Eu te amo", só que Kuma nunca mais escutaria isso novamente. Caralho, Evandrão, que triste. Esse é um bom momento pra pausar e falar o que eu queria falar antes sobre o Dragon, mano. Eu acho que quem tá aí muito emocionado, Lelé da Cuca, tá muito ansioso. Calma, gente. Pô, o Dragon não é o Luffy, ele não é um cara bonzinho que vai fazer de tudo. O cara tem uma missão, tá ligado? Você pode gostar ou não, mas tem que entender, mano, que como é que o Dragon ia salvar a Jeanne lá, mano? Com Gorosei, com o Almirante, mano, com o Cavaleiro Sagrado. Sendo que pra salvar o Kuma ali foi um mó perrengue, filho. Um mó perrengue. Você acha que Dragon, Ivankov e Kuma, que são os três mais fortes ali, porque o Sabo ainda era uma criancinha, pode botar os outros comandantes. Você acha que eles iam dar conta de Almirante, Cavaleiro Sagrado e Gorosei tudo junto? Não dá, mano. Então, dá pra entender a raiva que o povo tem. Eu não tô com raiva, eu entendo o personagem, sabe? Então, é isso. Tem que ter raiva do Então Tenryubito chegou que o fez o Reino que fez, né? Sorbet, o único lugar possível que a Jeanne iria, mas ela já estava morta quando ele chegou lá. Kuma acabou fazendo um túmulo então para a sua amada. E vamos lá, galera, tem muita coisa pra gente conversar aqui. Primeiro de tudo, que eu acho que vale até um ponto de interesse, é o nome da Jeanne sendo romanizado oficialmente aqui no túmulo. Essa cena do Kuma se movendo para o Reino Sorbet e não conseguindo nem mesmo ouvir as últimas palavras da Jeanne, onde ela lhe disse que sempre o amava. Cara, isso me pegou muito forte. A morte da Jeanne, ela é pura depressão, é muito cinzenta essa área que a gente está entrando aqui. É facilmente um dos momentos mais sombrios de todo One Piece. E esses flashbacks, eles acabam até entrando no limite dos tópicos que o Shonen aborda. Temos relações forçadas, escravidão, limpezas étnicas e muitos outros tópicos pesados. Além de Hunter x Hunter, que é uma das minhas séries favoritas, e mesmo assim nem foi tão direto o foco. Eu não me lembro de ver um shonen mainstream como esse se preocupar com esses tópicos bem delicados e andar nessa linha tênue como Oda vem fazendo. Que é uma linha que te choca sem necessariamente mostrar o ato em si. Ele já tinha feito isso em outras passagens, né? A gente tem Big Mom com seus amiguinhos lá, ou então com Doflamingo e Viola, que inclusive foi dito que eles já tinham um relacionamento abusivo. Oda falou um pouquinho disso em um SBS. E é especialmente surpreendente que depois que vimos o Gear 5, que fez muitas pessoas passarem a acreditar que o One Piece era muito infantil e que só iríamos sorrir daqui pro fim. E realmente, isso, bobo. depois de toda essa dor, confesso que precisamos que um Gear 5 do Luffy volte aí para nos fazer sorrir novamente. Eu até estou me perguntando como Oda vai resolver essa história dos dragões celestiais, porque eu não consigo ver eles como um personagem que tenham redenção. Nem sei se eles merecem. Eu acho que todos eles vão acabar morrendo. Claro que Oda não colocaria nossos protagonistas matando ninguém por vingança. Quem pode fazer isso é o próprio Musama. Talvez algum sacrifício final e maluco aí desses nobres que eu tenho certeza que ele despreza. Ou quem sabe na destruição da Red Line, onde Mary Joyce vai ser obliterada no processo. Após isso, Kuma decidiu criar Bonnie com a ajuda dos mais velhos, e é assim que ele se torna pai. Kuma se teletransporta para ajudar o exército revolucionário de vez em quando, e podemos ver essas montagens de atividades que o Kuma teve com eles, incluindo ele treinando Sabo. Ele divide o seu tempo entre criar a Bonnie e as revoluções. Kuma acabou voltando a sorrir pela primeira vez desde que Jeanne desapareceu, e então viveu momentos de alegria com sua filha. E eu realmente ri muito alto aqui quando eu notei que o Kuma colocou uma gaiola enquanto a Bonnie dormia, e era para não esmagar ela. Mas infelizmente Bonnie também começou a desenvolver a doença da escama de Safira, e isto levou o Kuma a tomar a decisão de abandonar o exército revolucionário e cuidar dela. O Dragon permitiu e disse ao Kuma que perguntaria a todos os médicos que ele conhecia se algum deles tinha algo que pudesse ajudar a Bonnie com sua doença. Alguns anos se passaram, Bonnie agora tem 5 anos e briga com alguns garotos que a chamam de vampiro porque ela não pode sair para o sol. Ela dá uma lição nesses garotos e podemos ver que ela já tem uma escama de Safira brotando no seu rosto, mesmo ela não saindo na luz do sol ou na luz da lua. Mas o Kuma anima e diz que ela tem uma joia, e agora
sabemos o porquê do nome dela ser Jerry Bonnie. E isso é surreal, galera. Bonito, né? Acabamos banalizando Oda, chamando ele de gênio sofrência. apenas por piadas e memes. Mas isso aqui, meus amigos, isso aqui é genialidade. Simples, belo e agridoce. É por isso que ela se chama Jerry Bonnie. E o simbolismo de Nika ser um deus do sol e a doença da Safira Azul que impede as pessoas de ficarem expostas ao sol não é à toa. É realmente uma doença de pessoas privadas da sua liberdade. Eu realmente acredito que acaba sendo uma doença autoimune. Não é nada passado dos nobres a Dini e consequentemente a Bonnie por qualquer tipo de relação. O uso de capacetes dos dragões celestiais nada tem a ver com qualquer tipo de doença, porque já temos nobres que não utilizam isso, inclusive alguns que andam no sol sem qualquer tipo de problema. Mas tem esse simbolismo muito forte de ser uma doença que priva as pessoas de ver o sol. Outra coisa curiosa aqui sobre as safiras azuis é que aqui no nosso mundo ele é conhecida como a pedra preciosa de Saturno. Saturno se referiu à Terra como superfície em Egghead. Dini usou o mesmo termo quando foi liberta do seu cativeiro. Vamos esperar ser a tradução oficial sobre esses pontos, mas o fato de safiras azuis serem ligadas ao planeta Saturno e essas frases serem parecidas, bom, para ser sincero, eu espero que não seja isso. Eu sinceramente espero que o Saturno não seja pai biológico da Bonnie, porque isto tornaria tudo ainda mais nojento do que já é. Apesar de ser uma boa reviravolta para uma bela vingança lá em Egghead, porque certamente vai recontextualizar a Bonnie esfaqueando Saturno e dizendo em como ele matou o pai dela. Também explicaria por que ele foi tão tolerante em não destruir a Bonnie imediatamente após esse golpe. Mais ainda porque a Kainu suou frio quando encontrou com ela, porque ela pode ser filha de alguém muito importante. Vemos então que o Kuma não sabia como tratar a doença da Bonnie, então proibiu ela de sair da igreja para evitar a luz natural. O Kuma começou a trazer livros para ela sobre diferentes ilhas para ler, e então o Kuma pergunta a Bonnie se você pudesse viajar, para onde você gostaria de ir. Isto, mais uma vez, me quebrou. Junto com a origem de Jerry no nome de Bonnie, essa frase, se você pudesse viajar para onde gostaria de ir, é o que o Kuma utiliza lá em Thriller Bark com a Perona. E, assim, galera, acabou virando a sua frase de efeito sempre que ele usava o seu poder. E tinha um sentimento tão ameaçador. Só que isso mudou completamente agora com o contexto de onde ela surgiu. Ela nasceu pelo amor à sua filha. E após isso, o Kuma e a Bonnie curtiram juntos, dançando e vivendo a sua vida, até o dia em que o Kuma acabou conversando com um novo médico sobre a doença da Bonnie. E esse médico, ele explica que embora a Bonnie nunca tenha entrado em contato com a luz natural, a doença ainda iria piorar com a idade dela e ela acabaria morrendo quando completasse apenas 10 anos. Bonnie escutou a conversa, mas só ouviu a parte de por volta dos 10 anos. E ela ficou muito feliz porque entendeu errado. Ela entendeu que estaria curada quando completasse 10 anos. E o Kuma sempre lhe disse com bastante otimismo que um dia essa doença seria curada. E agora ele se via numa encruzilhada porque não podia contar a verdade e não sabia o que fazer com ela. Mais um ano se passa, Bonnie tem 6 anos e o capítulo termina com Bekori, o ex-rei do reino Sombrio. Mano, eu pensei que esse rei tinha sido morto pelos para revolucionários. Começar a matar cidadãos da ilha. As pessoas pedem mesmo, né? Ajuda a Kuma. Sem descanso. A tristeza nunca acaba. Bom, a idade da Bonnie acabou sendo confirmadíssima aqui. Como ela tendo 12 anos, ou seja, ela é realmente uma criança, acertamos essa. Sua aparição em Shabold era sua forma real. E é interessante que ela sobreviveu à doença, visto que deveria morrer quando tinha 10 anos. O piercing no olho da Bonnie está encobrindo sua escama azul, que provavelmente está curada ou foi interrompida. Temos uma ideia interessante que talvez a sua Akuma no Mi da idade possa retardar o avanço dessa doença. Mas ela estaria exposta às luzes naturais atualmente. Então me leva a acreditar que talvez não seja sua fruta, que ela foi curada sim. Eu espero que ela até tenha se curado e tenha que substituir essas suas escamas por joias reais. Agora vem a pergunta, será que o Kuma ele fez um acordo com o governo mundial para conseguir curar a Bonnie? Ele se tornou um Shichibukai e iniciou o projeto pacifista por conta disso?
Eu confesso que soa muito estranho Dr. Vegapunk forçar Kuma a um acordo e transformá-lo em um ciborgue para salvar a Bonnie. Ele não pediria nada em troca de salvar a vida de uma menina. E ele simplesmente faria isso de bom grado. Só que lembre, Vegapunk é o especialista em frutas do diabo e tecnologia e não um médico. Então talvez ele tenha ensinado a Kuma que ele talvez possa salvar a sua filha de uma outra forma. Que ele poderia fazer isso graças a sua fruta da pata. No capítulo anterior, o Kuma, quando estava curando os velhinhos, ele disse que só podia tirar doenças leves. Mas isto pode ser por conta de que ele tinha que absorver aquela pata de dor, senão ela voltava para o dono. Pode ser que a sua fruta pode realmente tirar a doença mortal de qualquer pessoa, mas ele tem que absorver essa doença. E ele só faria isso por 2 pessoas na vida, Ginny e agora a Bonnie. Kuma pode ter tirado as escamas de Safira da Bonnie e passado para ele próprio. E então, ele vira um personagem ainda melhor, se transformou em um ciborgue voluntariamente para quem sabe um plano maior. Pois de qualquer maneira ele teria que enfrentar essa doença. E depois foi forçado a remover todas as partes de si mesmo queimadas pela escama de Safira, que talvez progrediram mais lentamente do que nos humanos, porque Kuma é da raça dos bucaneiros. Também casaria muito bem com ele sempre utilizando algumas proteções solares, né? Ele usa chapéu, óculos escuro, luvas, e notem que isso também se encaixa na linha temporal, já que o médico disse que a escama de Safira mataria Bonnie no máximo em 5 anos, e é exatamente o ano em que o Kuma se transformou totalmente em um pacifista. Confesso que esse capítulo é um verdadeiro soco no estômago. Yoda, sem querer, conseguiu fazer as cenas doerem muito mais com esse estilo artístico áspero e inacabado. É uma construção incrível de mundo onde o autor acaba abrindo mão de vislumbres de sorrisos, esperança e liberdade apenas para tirar tudo isso e lançar uma sombra maliciosa para justapor a brutalidade que é o mundo de One Piece. E seria esta a história mais triste que já vimos até agora em One Piece? Na minha opinião, sim, ela oblitera histórias como do Sailor Pink, Robin, Law, porque em certo ponto, vamos pegar Robin e Law aqui, eles pelo menos encontraram uma felicidade com seus novos companheiros. A vida do Kuma é um verdadeiro inferno desde o seu nascimento, e sabemos que eventualmente ele ainda perde a sua personalidade e se torna um ciborgue. Ele nasce como um tirano. Eu realmente espero que o Kuma chegue e salve o Luffy e tenha um momento reconhecendo-o como Nick Egghead. Porque nosso grande urso merece realmente um final feliz. Eu espero que ele tenha um final feliz, mas eu não tenho certeza. Que capítulo, né, galera? Caramba, fazia tempo que eu não li um capítulo assim que mexia, né? Você termina o capítulo, você se sente até meio triste, meio down, meio pra baixo. Tava tão acostumado a dar risada, a sorrir, a ver as maluquices do Luffy e de outros personagens. Kuma entrou pra um patamar que eu nunca tinha visto antes. Eu vou fazer até depois um vídeo somente da história do Kuma, porque ele merece pelo menos essa homenagem nossa, né? Vamos ver se ele vai ter um final feliz. Eu torço que sim. E aí, o que você achou desse capítulo? Quem é o pai biológico da Bonnie? A escama azul é uma doença autoimune ou pode ser transmitida? Tem alguma teoria sobre isso? Compartilha aqui nos comentários, adoro ler seus reviews. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir. Fui. Mano, Bonnie Mugiwara confirmado, que nem tá aparecendo aqui no final do vídeo do Evandro. Mano, história triste da Bonnie. Origem pesada, tá ligado? Passou por muita coisa. Mano, se ela não virar um Mugiwara, eu sou uma máquina de lavar Brastemp, mano. Agora que a Mato não entrou, eu quero a Bonnie. Que a Mato eu já superei, já ficou no passado. O povo que só viu o anime vai sofrer agora. Mas, pô, a Bonnie entrando no bando ia ser massa, mano. E que história de personagem, né, mano? Um personagem que nos foi apresentado como um vilão, alguém amedrontador, lá em Telebark. E até antes, né, na reunião dos Chichibukais, que foi antes de Telebark, mas ele só apareceu, não teve nada. Teve seus feitos mesmo em Telebark. Aí depois Marineford, a gente começa a conhecer mais, agora Egghead, mano. Lá ele guardando o navio dos Chapéus de Palha no pós-time skip. É incrível, mano, Oda é gênio mesmo, mano. E não é mais só pelo meme e tal que a gente faz graça, que é bom, né, a gente se divertir, mas a gente vê que o Oda é gênio mesmo. Porque é um autor que trabalha no semanal do Japão, né, na Shueisha, que é um trabalho árduo, pesado, mano, sem muito descanso. Não tem como um autor construir uma história tudo pensado, tá ligado? Um autor semanal, assim, que nem o Oda, que tá aí por mais de 2 décadas. Pô, não tem como, porque ele vai planejar a história até um ponto que é muito boa. Nossa, incrível, tudo construído certinho, tudo interligado. Aí a obra vai fazer tanto sucesso que vai precisar fazer mais, né? Porque movimenta, né? Indústria, dinheiro. Aí o cara não vai saber o que fazer e vai começar a decair.
Por isso que tem que ter planejado, sim, os pontos principais, mas você deixa coisas em aberto pra você usar no futuro. E isso o Oda é muito gênio, tá ligado? Oda é gênio. Foreshadowing, né? Essas coisas o Oda sabe fazer muito bem. Personagens incríveis. Tem personagens que ele não trabalhou muito bem, assim, o backstory que um povo aí, inclusive o Evandro, fica mal até hoje, que é o caso do Kaido. Eu já superei o Kaido, assim, vilão bom, acho da hora, mas o backstory dele caguei. Mas ele merecia, né, um backstory melhor. Eu acho que ainda vai ter com os Rocks, não sei. Mas enfim, aí você vê o outro lado, o Kuma. O Kuma, sim, é um grande personagem. O Kuma, Oden, tipo, são personagens que incríveis, tá ligado? Que a gente gosta muito. E eu acho que o Kuma tá em primeiro lugar agora, né? História mais triste, oficial. Eu acho que é oficial. Deixa aí no comentário o que vocês acham, beleza? E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do react. Sugere aí mais coisas embaixo pra eu estar trazendo pra vocês posteriormente. Se gostaram mesmo, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like pra ajudar nós, só agradece. O vídeo original vai estar na descrição, minhas redes sociais também, vídeo na sua telinha em cards, se vocês gostaram do conteúdo e quiserem ver mais. Então até o próximo, valeu, falou!